Diz ele que vai dar o ok para a gente começar sem ele. Já apareceu a regressiva aí, já deu 0. Ah, é? Já. Agora Será não... que já começou? Creio que sim. Mas, como eu não estou vendo o público, assim, eu não conheço esse aplicativo em si, né? É? 5, Bom, 4, então 3, vamos 2, lá. 1. Então, boa noite, doutor Cássio Faedo. Tudo bem? Boa noite, doutora Adriana. Boa noite aos internautas, isolados, amigos, advogados. Estamos aqui. Doutor Cássio Faedo é mestre em Direitos Fundamentais, MBA em Relações Internacionais, pela FGV de São Paulo, pós-graduado em Processo de Trabalho e Direito do Trabalho, nosso colega, advogado aqui, com escritório aqui na Lapa mesmo, na Trajano, e hoje é convidado da nossa subseção para falar sobre tendências dos direitos sociais no Brasil após o Covid-19. Vamos iniciar aí a nossa live, agradecendo. Eu não estou vendo, pessoal, não me parece que deu ok aqui, mas Não, deu ok, sim, eu estou vendo aqui do ok? lado, já posso falar na Cris, no Tachi, no Fábio Ferrari, Alexandre Luiz Greco Martins, boa noite, todo mundo. Estão aqui no meu cantinho direito. Ah, é? Muito boa noite a todos. Esse aplicativo não é muito do meu conhecimento ainda, mas eles estão direitinho aqui aparecendo. A Kátia. Ah, agora eu vi, doutora Kátia Dias, ao Isso. Luizinho Greco, Fábio Ferrari. Ótimo, muito bom, muito bom. Então, vamos lá, vamos fazer uma pergunta para dar início aí, doutor Faedo. E nós começamos a te ouvir, né? O propósito aqui é te ouvir. Só um minuto. Vamos lá. Então, vamos iniciar falando sobre os fatores que conduziram o Brasil para a atual legislação previdenciária e trabalhista. Sim, essa situação que nós vemos praticamente desde o governo Fernando Henrique Cardoso, né, nós temos acompanhado uma redução de custos, um aperto nos direitos sociais, e tudo isso muito por conta do papel que o Brasil vem desempenhando no mundo desde os anos 90. Então, a gente tem que entender, passar a entender que o Brasil é um ator dentro de um globo, né, vamos falar um pouco de globalização, e que responde a impulsos de demais países que lideram, né, países líderes, aí vamos falar de Estados Unidos, de China, de Rússia, de União Europeia. A China tem papel preponderante nisso. Vamos dar um número para as pessoas. A China, que passava fome antes dos anos 90, ela passa de representar 5% do PIB nos anos 90 a 20% agora, há poucos anos. Ou seja, a China representa 20% do PIB mundial. A China, ela vem com uma mão de obra barata no começo dos anos 90, né? Até melhorando no passar dos anos, mas entra com 850 milhões de trabalhadores, com uma filosofia completamente diferente da filosofia das relações de trabalho do mundo ocidental, chineses que, a geração inicial, que viveram a fome, então são pessoas dispostas a trabalhar 12 horas por dia, até às vezes 2 folgas dentro de um mês, e pessoas dispostas a ter 5 dias de férias até 10 anos de contrato de trabalho. Isso agora, tá? Estou te falando da legislação chinesa atual, né? E lá nos anos 90, ela começa a trabalhar por pouco mais de $1, 12, 13 horas, o que fosse necessário. Com isso, a China, e esse é um número imenso de trabalhadores, um senso de coletividade muito grande, ela passa a atrair os players internacional que passam a levar suas indústrias ali para aquela região da Ásia. E a China cresce vertiginosamente. Claro, não quero dizer que esse é o único fator, né? O nosso fator de não investimento, de não investir nas indústrias, da falta de competitividade, tudo isso soma. Mas, feito tudo isso, a China leva uma grande quantidade de empregos do Ocidente para as terras chinesas. E não só para empresas chinesas,
mas para as parcerias que são obrigatórias entre mercado chinês e quem quer que se instala lá, e muitos players ocidentais, grandes multinacionais, passam a fabricar em solo chinês e gerar emprego industriais em solo chinês. Então, nós vemos em São Paulo mesmo, estado de São Paulo, capital, muitas regiões acostumadas a ter parques industriais, avenidas de indústrias que transformam rapidamente, ou essas indústrias vão para outros locais, ou elas fecham as portas, elas não conseguem concorrer com o produto que vem da China, a ponto de, recentemente, nós comprarmos de empresas nacionais determinado produto, quando a caixa chega, né, você verifica ali, made in China, né? Então, é algo meio, assim, uma empresa nacional fabricando na China, porque é mais barato fabricar na China do que aqui. Sim. E a União Europeia, Estados Unidos, eles também influenciaram? Influencia, mas vamos ver, a União Europeia e Estados Unidos ali, ela tem as patentes, ela tem os direitos, ok? Então, passa a viver dessa realidade de possuir capital, eles possuem as empresas, vamos dizer, que produzem em vários locais do mundo, mas eles têm capital, né? Então, tendo capital e direitos e royalties, você não tem muito que se preocupar. Quem acaba se preocupando mais é o sul global aqui, que passa a viver o quê? Basicamente de exportações, de vender esses commodities, de vender carne, de vender frango, acaba sendo o nosso destino, mais uma vez, de monocultura, coisas desse tipo. O que eu quero dizer, voltando à primeira questão, é que nossa legislação social, ela aperta, a nossa legislação trabalhista aperta, porque nós tentamos nos amoldar a uma realidade asiática, né? Então, assim, quando o banco de horas surge, ali na crise no final dos anos 90, e você diz assim, olha, eu preciso parar a produção lá no ABC, porque eu estou tendo uma crise, eu não consigo vender carro. Na verdade, eu estou mexendo num fator de produção, hora que o chinês há muito mais tempo já vem trabalhando com ele, né? Ele tem uma hora mais barata. Então, já é uma legislação voltada a flexibilizar o que o trabalhador mais sagrado, que é a hora de trabalho. Então, por isso que você vem apertando e vem tentando amoldar-se a uma realidade chinesa. Entendo. E com tudo isso, fale um pouquinho sobre esse aumento. Houve um aumento na desigualdade? Como é que ficou essa situação? Sem dúvida alguma, porque vamos falar aqui da nossa realidade América do Sul, né? Nós temos uma máquina administrativa cara, muitas vezes ineficiente, e que, e junto com isso, nós estamos perdendo os empregos industriais. Então, veja São Paulo, como nós estamos hoje. Nós tivemos uma geração de pessoas trabalhando em metalurgia, que tiveram filhos, e que esse operariado não teve condições de dar uma vida melhor para seus filhos, e esses filhos passam a trabalhar em Uber, entrega de mercadorias, de produtos e serviços, de tal forma que faz parte a uberização, faz parte a distribuição por aplicativos de produtos, a própria lógica de produção chinesa. Então, quando você compra, chinesa e asiática, de uma forma geral, quando você compra um produto, e esse produto chega ao seu lar, está agregado naquele valor o custo da distribuição barata em países como o nosso. Então, não é assim, não é meramente eu estou pagando para entregar na minha casa. Não, você está pagando algo que já faz parte, aí falando de uma teoria mais marxista, que já faz parte do custo envolvido na produção e distribuição desta mercadoria. Entendi. Bom, nós temos algumas perguntas de colegas que já estão aqui, chegaram para mim aqui também, mas eu quero falar sobre como é que o Brasil, vamos entrar no tema da tendência, lembrando aos colegas que nós estamos conversando hoje com o doutor Cássio Faedo, advogado, nosso colega aqui da Trajano, né, e que conhece muito bem sobre o tema, tem inúmeros artigos escritos. Então, voltando aqui para a questão de vocês colocarem aí as perguntas, né? Nós falamos quais
foram os fatores que conduziram o Brasil para a atual legislação previdenciária e trabalhista, ele discorreu um pouco sobre isso, e nós vamos falar agora como é que o Brasil poderia aproveitar a crise do coronavírus para melhorar a legislação social. Sim, lembrando que nós estávamos conversando sem off, né? O coronavírus é um belo de um prego no caixão, né, dessa lógica global, né? Ele é o último, né? Nós vamos lembrar que nós estamos vivenciando desde da Primavera Árabe, ali no 2003, as primeiras manifestações aqui contra a corrupção, uma insatisfação contra um modelo, e até muitas vezes colocando em risco a própria democracia. Então, nesse momento, o Brasil poderia aproveitar, eu não acredito que aproveite, tá? Pelo menos num curto espaço de tempo, para... Veja, eu não quero... nunca vou me colocar contra brigar com o chinês, e nem desenvolver um preconceito com o chinês. Na verdade, nós temos que ser tão respeitosos quanto a civilização chinesa. Estamos falando de uma civilização de mais de 5.000 anos, né? Eles não sabem nem quando a China nasceu, para você ter uma ideia do que nós estamos lidando. Estados Unidos, nós temos 200 e poucos anos de um país, você sabe quando ele começou, mas a China sequer nós sabemos quando começou. Então, nós temos que negociar com eles, saber que nós estamos entre Estados Unidos e China, e precisamos trazer, assim, numa linha, digamos, um pouquinho mais do Trump, né? Bring Brasil, make Brazil great again. Então, vamos tentar trazer empresas para cá, em parceria com o chinês, ou desenvolvendo aqui, né? Mas, para isso, nós vamos ter que estudar um pouco mais, eu falo de educação mesmo, né? E vamos ter que tirar o custo Brasil, assim, o custo Brasil que eu estou falando não é trabalhista nem previdenciário, não, que isso aí, eu estou falando a máquina administrativa brasileira, principalmente essa, eu estou falando de Brasília. Estou falando talvez nós tenhamos que ter menos deputado, menos senador, menos vereador, menos atividades de meio que não agregam valor, não, aquele burocrata, vão ter que cortar o carro oficial. I'm sorry, vai ter que... A corte acabou, não tem mais corte. Se nós quisermos entrar numa competitividade global, nós não podemos ter uma corte em Brasília. Carro para cá, coffee break, viagens, nós temos que ter um custo reduzido para o que sobrar dinheiro aplicar-se no social, né? Aplicar-se em educação, para que nós possamos concorrer no mercado global. Senão, nós vamos ficar exportando soja e gado, que gera pouco emprego, que gera pouca riqueza distribuída, gera uma riqueza concentrada. Veja, nós exportamos muito mais do que importamos da China. Mas com quem está ficando esse dinheiro? Entendeu? Então, nós vamos ter que ter habilidade, nós vamos ter que ter custo baixo, simplificação da burocracia brasileira, da legislação tributária, as coisas têm que ser mais simples de se entender aqui. Fala modernização das relações de trabalho. Vocês já viram o tamanho da CLT? Como é que ela está? Estou falando do livro mesmo. O tamanho são mais de 100 artigos. E eu falo assim, eu quero que o negociado prevaleça sobre o legislado. Ok, mas você viu o tamanho ali que eles colocaram? Protegendo o mundo, um monte de jabuti para tudo que é lado, na esperteza, né? Então, é isso que a gente tem que mudar, é um desafio muito grande, não dá para ter bola de cristal para saber o que vai ser aqui dos nossos governantes, mas a gente tem que ter aí esperança de que possa mudar. A receita essa, nós estamos no momento em que muitas empresas estão reposicionando o seu parque industrial, não que vão fechar com a China, mas eles estão reposicionando o seu parque industrial para outros países. O Japão está pagando, notícia recente, para tirar empresas da China. Vai reposicionar onde? No Vietnã, enfim, em Singapura, em outros países. E o Brasil, nisso tudo, com a sua representatividade aqui na América do Sul, e com uma posição geográfica bastante interessante para a distribuição, como que a gente vai aproveitar isso, não é? Não é fazendo o que a gente está fazendo hoje, com certeza. Pois é. Essa questão que foi colocada agora há pouco, ela tem uma pergunta que complementa ela. Inclusive, o doutor já falou um pouquinho, mas eu quero que o doutor repasse essa questão. Se houve preponderância da economia sobre o direito nos últimos anos? Sem dúvida. Tudo que a gente vivenciou nesses últimos 30 anos teve uma preponderância de uma justificativa de mercado.
de atender um mercado, que é um mercado basicamente financista, não é um mercado de produção, né? Nós não produzimos coisas, é um mercado de dinheiro aplicado, de garantir os pagamentos dos papéis brasileiros, de dívidas brasileiras, essa é a grande realidade. Quando eu falo de uma reforma de previdência, eu estou querendo dizer assim, olha, eu tenho que continuar tendo dinheiro para honrar os papéis brasileiros e pagar o tamanho da máquina pública brasileira, porque nada justifica eu ficar mexendo em pensão por morte, do jeito que mexeram aqui, ou em LOAS, ou em benefício continuada, uma preocupação desse tipo, se eu não estou preocupado, dentro de uma lógica já existente, em garantir que eu pague esses papéis e pague, eu sempre brinco, né, pagar o aposentado que mora lá na Flórida, né, que tem fundo de pensão e que depende que o Brasil, a Argentina, esses países honrem os seus papéis. Então, mas tudo que está acontecendo, a culpa não é do vírus, não. Se nós tivemos uma dificuldade muito grande de distribuir dinheiro para as pessoas, porque simplesmente esses autônomos estão afastados, muitos deles, da arrecadação, de uma arrecadação previdenciária, de um vínculo ali com a Previdência, porque se eles estivessem cadastrados ali, ou a empresa que os contrata recolhesse alguma coisa, ficaria muito mais fácil depositar nas suas contas correntes, digamos, do PIS, ou seja lá o que for. O que a gente tem visto, são filas de pessoas na Caixa Econômica Federal, regularizando o seu CPF, né, porque a burocracia cancelou o CPF delas. Então, gente, é a preponderância da economia sobre o direito. Aí vai ficar a gosto de cada um, né? Pois é. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui, é muita gente. Quero agradecer os colegas da Lapa, os colegas de outras subseções, doutora Cris Natachi, doutora Kátia Dias, já falei, doutora Silvia, doutor Wagner Luiz, um dos nossos diretores, doutora Juliana Bugalho, doutora Michele, doutora Kátia. Aliás, essa é a Kátia responsável pela nossa ESA. Boa noite, Catinha. Doutora Carmen, a tia Cacau, minha tia, que também acompanha, a doutora Carla, e o doutor Martins, que eu quero cumprimentar, é nosso vice-presidente da subseção aqui, ele deixa uma pergunta, doutor Cássio, ele coloca aqui que, ao seu ver, qual o panorama da economia para o Brasil após essa pandemia? Em parte, essa pergunta já foi até respondida, mas ele quer saber qual é a tendência, em quanto tempo que o doutor imagina que haverá aí uma recuperação? Olha, aí eu vou falar um pouquinho do que eu li dos economistas, né? Eu não sou um economista, mas eu li duas posições. Uma que a tendência é uma queda em V, uma queda abrupta, vertiginosa, e o FMI está falando que o Brasil cai 5% do PIB, né? Ou seja, uma depressão de 5% para 2020, e o mundo em 2%, mais ou menos. Então, tem alguns que defendem que seria uma queda em V, abrupta e uma subida muito rápida, um crescimento muito, muito expressivo. E outros falam em U, né? U significa o quê? Que cai abruptamente, fica um platô de depressão um pouquinho maior, não é? Eu creio aí que por volta de uns 3, 4, 5 meses, a partir do ano que vem ainda sofrendo esses reflexos, e aí ele vem subindo também de uma forma forte. Isso é o que os economistas têm comentado. Que eu me filio um pouquinho mais nessa corrente, até já respondendo uma pergunta aí, eu acho que vai ter muito desemprego de comércio pequeno fechando, calotes, e esse é o esqueleto que o advogado vai ter que lidar, os calotes e os problemas trabalhistas, os refis que terão que ser de financiamento tributário, e realmente os contratos civis e comerciais que não serão honrados por toda essa malha aí de pequenos negócios. O desemprego, ele haverá, sim, forte em pequenos negócios, e isso é que segura a nossa economia, são os pequenos comerciantes, infelizmente vai ter, sim, e outros vão aparecer no lugar, alguns vão quebrar mesmo, e é assim a vida. Infelizmente, alguns vão ser muito prejudicados, e outros vão tomar os lugares desses, digamos que nos próximos 12 meses, né? Especialmente se essa nossa quarentena prosseguir um pouco mais, né? Sim. Tendo informações muito ruins a respeito de fechamento de padarias, restaurantes e buffets, as coisas do tipo, né? Deixa eu cumprimentar outros colegas aqui, tem muita pergunta, doutor José Neto, doutora Érica,
doutora Renata, inclusive, tinha mandado umas perguntas, doutor Cássio, eu já tinha te passado antes, né? Mas deixa eu fazer essa pergunta aqui, doutor José Neto. Você acha que os governantes brasileiros teriam capacidade para uma levantada na história da economia após esse vírus ter balançado as receitas? Como o Brasil pode recompensar o desemprego e comércio fechado, e os que vão fechar? Explica de maneira clara, se puder, por favor, e desde já agradece. Então, fica aí. Vamos precisar de empoderamento da classe mais pobre do Brasil, para que são os que mais consomem, numa linha, assim, digamos, mais social, né? Vamos ter que empoderar, dar crédito para que eles possam consumir, né? A base é o consumo, e vamos ter que, os bancos públicos terão que tomar frente, financiando esses pequenos comerciantes, os tributos terão que ser alongados para que desses pequenos comerciantes, mais uma vez, e não só agora, nesses 3 meses, eu vou ter que sentar com eles e fazer um planejamento de 24 meses, pelo menos, tá? Considerando que tem se comentado que nós podemos ter recaídas da doença nesse decorrer. É possível que isso, nós temos que estar preparados para isso. Então, é financiamento, é crédito mesmo, e aí talvez gerar um pouquinho de inflação. Isso talvez ocorra no país. Seria, assim, um pouco arrogante da minha parte dizer se nós temos políticos ou não, haja vista que as pessoas sempre aparecem, né? Para o bem ou para o mal. Então, o que a gente pode fazer é torcer para pessoas com visão clara, com bastante assertividade, disposição de acordar cedo e dormir tarde, gastar menos, vender mais, pessoas voltadas para isso mesmo, voltadas para um certo pragmatismo, né? Eu sou uma pessoa de linha realista, e aí falando de relações internacionais, né? Eu sou daqueles que acredita que a bomba nuclear do país é que dá lá o respeito dele não ser invadido, né? Para as pessoas entenderem muito bem o que é o realismo, né? É a bomba nuclear que acaba impedindo as guerras. É uma visão um pouco do realista, para falar em palavras bem simples. Então, eu acredito muito nessa questão do trabalho duro, de acordar cedo e dormir tarde, em prol do trabalho da nação mesmo, né? E pouca mordomia. A gente tem muita mordomia aqui, mais uma vez eu repito, né? Eu vejo muito coffee break em tribunal, carros do chapa, estou falando do tribunal judiciário, né? Pessoal com carro oficial. Eu vejo até as vagas lá do TRT do Fórum Rui Barbosa, que iam fazer uma reforma lá para inglês ver, fecharam, e os advogados não entraram mais lá nunca mais. Então, assim, são mordomias já abrir 11 horas da manhã já é um absurdo, você começa a trabalhar 11 horas da manhã. Desculpa, pessoal servidor, mas, gente, eu não queria falar isso, né, mas não dá, né? Então, assim, o trabalho duro, então, isso o nosso governante, o nosso executivo, legislativo, tem que trabalhar duro. Se nós não trabalharmos duro mesmo simples, né? Acordar cedo, dormir tarde, se dedicar, ter assertividade, pegar o telefone, e aí, já fez, não fez? É o simples. Gente... Na semana passada, nós falávamos nisso, uma live que teve com a mulher advogada, sobre a questão das videoconferências, da não presença dos advogados nos fóruns, já causou uma situação aí bem diferente. Tive aí o pessoal, eu tentei marcar algumas videoconferências e percebi o magistrado, a secretária, a equipe, o cartório envolvido na coisa, querendo fazer funcionar. Então, isso é uma coisa nova. Então, boa. Você anima, você vê, tá todo mundo, então, caminhando para sair disso, trabalhando, não ficando, né? Então, essas condutas incompatíveis que o doutor levantou são situações que a gente precisa enxergar e não querer engrossar essa massa, mas fazer diferente, né? E também não vou generalizar, porque quem generaliza erra, né? Então, não estou querendo generalizar todos, mas nós temos que mudar essa visão de político. Então, quando fomos votar ou cobrar alguém, falar, escuta, mas qual é a tua visão de trabalho? É essa? Que hora você vai começar a trabalhar? Como é que funciona? Tá, então, eu vejo dessa forma bastante simples, né? Eu estou vendo uma pergunta assim aqui do lado, me desculpa. Doutora. Não, claro, pode ir. A do Almir, doutor Almir? Doutor Almir. Se o Estado assistencialista é a solução aos problemas econômicos ou a livre iniciativa é que se mostra a tábua de salvação? Olha, Estado assistencialista já não é uma palavra que eu gosto muito de usar, mas eu acho que são as duas coisas. Nós temos que facilitar para o pequeno, né, muito, muito forte, né,
o pequeno que eu falo empresário, né, dá condições que ele possa produzir mesmo. Eu sempre falo de uma CLT simples, uma legislação, um código do trabalho, na verdade, da parte trabalhista, né, que as pessoas possam entender esse pequeno empregador, o financiamento público tem que ser voltado para ele, o BNDES tem que ser voltado para ele. E a assistência social é para quem precisa. Divisão de contas do que é previdência social, do que é assistência social. Olha, por exemplo, se nós tivéssemos um auxílio emergencial já na Previdência, nós já não teríamos que passar por essa situação. Não é? Eu já soltaria, mediante um decreto do presidente ou alguma coisa do legislativo, já soltaria esse dinheiro no mercado para irrigar, né? Então, não, assistencialismo não, mas dá para quem precisa. Essa é a verdade. Não ficaria com essa questão, temos que ensinar a pescar, mas o cara não tem nem curso da pescaria ainda, né? Do ensinar a pescar. Ele não tem a vara, ele não tem nada. Então, se você sair para locais mais pobres aí, do Nordeste, ou entrar... tem cidade do interior de São Paulo que o cara vive desculpa até falar com certa informalidade, mas ele vive ali, quem ganha um salário mínimo, trabalha em banco, é o rico da cidade. Então, é complicado essa situação, mas educação é a base de tudo. Vamos ficar repetindo isso sempre, porque é o que a Ásia tem feito, e a gente deixa muito a desejar nesse ponto. E digo mais, assim, se nós conseguirmos trazer empregos de volta para o Brasil, nós vamos poder ter o trabalhador pagando a escola do seu filho, digamos, entre aspas, né, o caderno, alimentando o seu filho, isso é o ideal. Nós não precisamos ficar dando dinheiro para as pessoas, mas desde que a gente tenha algo que volte realmente para dentro do país, né, para que a gente possa gerar negócios dentro do país. Deixa eu cumprimentar aqui a doutora Maria Cristina, a doutora Gi Guedes, doutor Zé Antiório, muito obrigada pela audiência, doutor Martins aqui, doutor Ronaldo, doutor Marcos Antônio Soares, doutor Denis Moraes, e aproveitando esse gancho da questão da educação, você falou um pouquinho, nós tínhamos falado antes de iniciar a live, eu vi aqui o doutor Antiório, que é presidente do sindicato dos colégios particulares, e eu fiquei pensando nessa situação do advogado, inclusive nós falamos, doutor Cássio, um pouco antes da live, sobre essa questão do seu filhinho, né? E como é que fica essa questão de legislar para esse momento atual, com relação, por exemplo, aos serviços que são prestados de forma remota, né? Porque nós temos aí os colégios criando plataformas para dar essa condição da criança que está em casa, do universitário, enfim. Nós temos os médicos também criando plataformas virtuais para prestar esse atendimento remoto. Como é que fica essa situação? Então, essa legislação de momento, essa situação precisa ser definida para não criar mais problemas do que a gente já sabe que vai criar no futuro? Nós vamos ver pelo Código Civil, né? Vamos lá falar o princípio da boa-fé objetiva, né? Então, o que está sendo feito agora, eu tenho visto de muitas escolas uma boa vontade muito grande de não deixar a peteca cair. É assim que eu estou vendo a educação à distância feita, digamos, sem um planejamento anterior. Eu estou vendo muito coordenador correndo atrás de resolver as coisas, professores esforçados, para não deixar a peteca cair. Eu acho que as escolas, inclusive principalmente até as particulares, né, elas têm como repor esse conteúdo, essas horas aula, essas atividades, porque no Brasil a gente tem muito feriado, né, nós temos aí o mês de janeiro aí pela frente, lá, já tô falando de janeiro, hein, nós temos a julho, vai estar aquele frio, não sei como é que vai estar essa questão da doença, mas nós temos muito feriado, é só dar aula no feriado, né, vamos trabalhar, vamos pensar assim, vamos dar aquelas horas aula, vamos trabalhar um pouquinho mais, então tem tempo de compensar isso aí. Agora, se vai ter desconto, se não vai ter desconto, dá para sentar um pouquinho lá para frente e conversar. O que eu digo, nós estamos vivendo uma fase aqui, que até escrevi um artigo sobre isso, de relativização do direito fundamental. Nós estamos relativizando o ato jurídico perfeito, até às vezes a coisa julgada, né? Está lá um contrato de locação, já o governo se mete, vai pagar mais para frente. Então, nesse ponto, está tudo relativizado, e as pessoas estão entendendo que, olha, a situação é emergencial, nenhum direito é absoluto, então a gente está preservando o direito à saúde, então a boa-fé será a base de todas as negociações, e isso vai acabar se descortinando ali na frente. E já respondendo uma questão, se a educação é a base de tudo,
na qualidade total, lá no estilo japonês, quando a gente vai pegar lá a teoria lá do Deming, lá em 1945, para reconstruir, diga, um engenheiro americano, para reconstruir o Japão, ele usa a teoria da qualidade total japonesa diz o seguinte: as empresas são montadas basicamente sobre 2 pilares, o hardware, software e humanware. E humanware, nós dizemos que é a pessoa, o ser humano, é o ser humano formado. O software é a maneira como nós fazemos as coisas, e o hardware é a própria estrutura física das coisas. Então, só equilibrando esses 3 pilares de qualquer negócio que, se você pensar, você tem que pensar sobre esses 3 pilares, hardware, software e humanware. Isso é a base da qualidade total no estilo japonês. Você, trabalhando isso com firmeza, e estou falando de um país, de uma instituição, de uma empresa, de escritório de advocacia, você equilibrando isso, você tem condição de chegar a ser top em qualquer coisa. Bom, eu tenho uma pergunta aqui sobre o papel do judiciário na atual e futura situação. Como é que fica? O judiciário vai, no momento, ele que vai amainar os conflitos, vai aparar as arestas, segurar as possíveis inconstitucionalidades gritantes, não é? É ele que pode ajudar a segurar o freio do populismo, de uma tendência ditatorial, que nós já vemos na Hungria de Viktor Orbán, que está com superpoderes, de legislar por decretos agora sobre a pandemia. Isso pode ser uma desculpa para ditaduras, para totalitarismo. Então, e aí eu incluo a OAB, cada advogado, a diretoria da OAB, o conselho, todo mundo está muito bem atento à situação que a pandemia, o vírus tem costas largas, então ele pode ser utilizado para qualquer coisa, desde não pagar um contrato, de não cumprir obrigação, até de fazer o que se faz na Hungria, de fechar tudo e dizer, o Viktor Orbán, que já vinha no meio de um caminho ditatorial, dizer, olha, eu quero legislar por decreto, eu que mando aqui nessa situação. E aí falando já um pouquinho mais de um nacionalismo exacerbado, que cabe a todos nós, sociedade civil, instituições e o Poder Judiciário, de pacificar demais essas relações que nós vamos ter daqui para frente, e o STF sendo guardião da Constituição. Isso é muito importante. E a democracia? Corre risco? Corre. Nós vivemos num ambiente pós-democrático, né? Nós já vivemos um ambiente de questionamento da democracia, porque a partir do momento em que eu tenho uma China super rápida, e eu sempre falo da incompatibilidade do capital entender que um partido comunista é um monstro, uma cabeça monstruosa, cuidando de um corpo capitalista. Nunca vai ser a mesma coisa de que um Estado liberal democrático. Porém, eles são muito rápidos, eles são muito inteligentes, eles são talhados para o comando. Você não vai ter um aventureiro no comando. Se você pegar a história da China, cada gestor chinês, ele é talhado na educação lá num cantão da China. Aí ele vai subindo na hierarquia do Partido Comunista, e só os mais fortes seguem até o final e conseguem o comando das cidades e até Xi Jinping do país. Eles são muito preparados, não é? Então, só que eles são muito rápidos por conta dessa linha direta que um partido comunista tem sobre o país. Então, eles não respeitam, eles não têm as mesmas obrigações, digamos, de controladorias e de órgãos que nós temos aqui, tá? Alguém pode ficar com a tentação de uma linha de direita ou de esquerda, seja o que for, de que é mais rápido eu cuidar de um país por decreto. Então, a tentação autoritária, a tentação nacionalista, ela estará muito presente no momento, né? Nós ainda estamos embrionários nisso, né? Nós não estamos com uma Hungria ou com uma Turquia, digamos assim, num processo de autocracia, né? Felizmente, em 15 de março, ou felizmente, aquele lá não deu muito certo, né? Então, temos que ficar atento a isso aí. Eu tinha passado umas perguntas à doutora Renata Satorno,
eu não sei se o doutor anotou aí, sobre aquela questão na MP 936, em seu artigo 7º, nós temos condição de fazer algum tipo de comentário sobre essa pergunta? A doutora Renata Satorno nos passou essa pergunta logo no início da live. Então, doutora Renata, quando o Ricardo Lewandowski, o ministro, ele deu liminar, eu não fiquei com muitas dúvidas sobre essa questão. Eu achei que as empresas deveriam comunicar ao sindicato. E comunicar, para mim, é mandar um fax, não usa mais, né? Mas dá escanear um documento, mandar, olha, estou estabelecendo esse acordo, a minha contrapartida tem que ter uma contrapartida evidente, é uma estabilidade de 2 meses, eu estou reduzindo o salário aqui em X de acordo com a MP, e se você não está feliz, né, 10 dias para opor aí né, abrir uma negociação coletiva, enfim, tem um judiciário para isso aí, mas eu nunca tive muitas dúvidas, entraram com embargo de declaração, né, nunca tive muitas dúvidas que fosse isso mesmo, olha, a empresa faz, ponto, acabou, o jurídico está aí para isso, né, ganha lá os seus salários, né, para depois resolver alguma pendência que tenha. Não, então, o que eu sempre falei, aplique, dê uma contrapartida, é importante a contrapartida, e hoje ela é a estabilidade, né, e vida que segue. A MP está clara ali do que pode baixar, né, salário, jornal, Constituição, uma leitura constitucional sempre vai te pedir uma contrapartida, e o judiciário, o trabalhista hoje, se você garantir o emprego da pessoa, ele não vai dizer que seu acordo foi lesivo ao empregado, não é? O individual e o coletivo, vamos lá usar os princípios de direito com a norma mais favorável, né? Se é que a gente consegue alguma baixando 70% do salário, né? Mas hoje em dia é a manutenção do emprego. Comunique ao sindicato e vida que segue. O doutor Wagner Luiz Dias, né, nosso secretário-geral, secretário-geral da subseção, ele nos deixa aqui uma pergunta: qual é o entendimento do doutor Cássio com relação a como ficarão as relações de emprego após a pandemia? Eu sei que o tema foi já debatido, mas gostaria que o senhor fizesse alguma consideração sobre essa pergunta do doutor. Olha, é o que eu tenho sempre falado, né? A gente vive, assim, um tipo de um encantamento com essa questão de indústria 4.0, de novas relações de trabalho, assim, mas o emprego fabril, e mais uma vez voltando para a Ásia, né, ele ainda existe, existe o trabalho subordinado ainda no mundo, ele pode ter sumido daqui, em grande parte, né, mas ele existe, as formas clássicas de relação de emprego, subordinado, mediante salário, eu não vejo como mude isso, não, acho que vai continuar tendo o trabalho físico ainda, não tem como, você precisa fazer parafuso, porca, cadeira, fazer alimentos que são vendidos, né, são uma economia concreta, economia real, ela ainda existe, não é, o mundo não é o home office, o home office é parte de um mundo, tudo bem, o home office, ele é bom por um lado, a gente acaba perdendo o sentido do coletivo no outro, né, não vê o colega, tá, mas é mais uma parte de trabalho que se abre, mas trabalho fabril, indústria, isso aí continua existindo, né, então eu acho que tem que brigar politicamente para que o Brasil seja, poxa vida, estamos importando máscara e respirador da China, é complicado, né, a gente está o mundo está vivenciando isso e está percebendo que as coisas têm que ser um pouco mais pulverizadas. Por isso, eu, mais uma vez, digo, nós não precisamos brigar com a China, mas vamos ter um pouquinho de negócio aqui também, não só lá, porque, né, vamos ser uma boa base para as indústrias investirem, é isso que é o ideal, né? Bom, nós estamos já caminhando aí para o final da nossa live e há mais uma pergunta que ficou da doutora Renata, inclusive também, sobre as garantias referentes ao ato 7 de 2020, né, publicado ontem, com relação às audiências trabalhistas, como é que fica a segurança jurídica desses atos, que não foi prevista aí a situação de testemunhas, de oitiva de testemunhas, e se a advocacia deve se preparar para que isso se mantenha. Será intermitente por um tempinho, mas vamos aí encontrar uma vacina, né? E vamos sair dessa situação. Eu me lembro uma vez que eu almocei com um professor já falecido, catedrático, o professor Milton Santos, da USP, um geógrafo muitíssimo conhecido no mundo, e eu falei para ele, deve ter sido uma grande bobagem na época, eu não sabia da tamanha importância que ele tinha, né?
mas hoje eu sei, graças a Deus. E eu falei para doutor, nós não vamos ter mais muitas, isso dos anos 90, essa questão da tecnologia, as pessoas não vão viajar tanto para fazer negócio. Ele falou, não, as pessoas vão continuar se encontrando, é da natureza humana, da geografia, nós vamos continuar nos vendo e nos reunindo, porque isso é da história do homem, né? Então, isso vai continuar. Nós vamos ter uma intermitência aí por causa da doença. Em relação à pergunta da tecnologia e da advocacia, eu digo o seguinte, como o tênis, né, fundamento, saque e voleio. E eu lembro do juiz, do doutor Mauro Schiave, uma vez eu perguntei, doutor Mauro Schiave, é importante a presença do advogado na inspeção judicial? Ele me fala assim, sempre importante preservar o contraditório. Então, eu digo assim, saque e voleio, né, nós são os direitos fundamentais, são o artigo 5º da Constituição, 6º, 7º ali, né, que está lá, direitos sociais, então, e processo civil como base da estrutura da coisa, né. Então, contraditório, ouvir testemunha, não cerceamento, né, isso tudo é importante. Lembro de uma colega uma vez que falou, eu protesto contra a produção de tal perícia. Eu falei, mas doutora, primeiro protesto que eu vejo de produção de prova, né? Por que você quer? Vamos aí prestigiar, não sei que o juiz tenha a perícia como realmente completamente sem fundamento, mas vamos prestigiar o contraditório, né, o artigo, deixa eu perguntar, né? Então, eu diria assim, tudo continua na mesma, nós só tiramos, eu brinco, nós tiramos a fila do papel para dentro do computador, né, dos processos. Então, a fila está lá, né, só que ela é virtual, digital. Então, eu diria assim, o processo continua mesmo, só saiu do cara a cara ali para o... Tudo continua na mesma. Então, o fundamento é a Constituição. Tá certo. Doutor Cássio, eu gostaria que o doutor fizesse as considerações suas finais aí, nós já estamos com 44 minutos de live, é um tempo que nós tínhamos previsto, né? Não tem outras perguntas aqui, quero que o doutor faça as suas considerações finais para nós finalizarmos esse trabalho. Certo. Tá. Eu agradeço a todo mundo que compareceu, as perguntas, agradeço muitíssimo ao OAB da Lapa, a pessoa do seu presidente, doutor Luiz Rogério, doutora Adriana, que minha parceira nas perguntas, nas colocações. Isso aqui que está acontecendo vai passar. A OAB e os advogados, como eu disse, têm um papel muito importante na manutenção da democracia. Democracia é melhor que qualquer coisa, não tem nada melhor do que liberdade, a gente está vendo isso hoje, né, a gente poder ter nossos direitos fundamentais ali garantidos, né, estamos sentindo, eu digo assim, a primeira vez que a geração pós-Constituição de 88, que nasceu nos anos 90, está convivendo com um pouquinho de ditadura, né, porque não está podendo sair de casa, né, então, assim, isso tudo vai passar e nós vamos estar aí com, a advocacia vai ter muito trabalho depois, vamos dizer, a prática do varejo, né? Vai ter muito serviço, hein? Então, você regata as mangas aí que vão ter muito trabalho. Eu quero agradecer, doutor Cássio Faeda, nosso colega, muito simpático, muito pontual, muito claro, muito obrigada por ter atendido nosso convite. Nós pensamos na última reunião de diretoria de trazermos para dentro dos lares aí dos advogados essas questões pontuais e muito atuais, todo mundo falando sobre muita coisa. Então, essa foi uma forma que nós achamos de, diariamente, estarmos junto com os colegas aí, debatendo, discutindo, né? Essa é a essência do advogado, a discussão, o debate. E quero aqui falar com os colegas, né, com as colegas, que se nós soubermos trabalhar o que já sabemos, as questões todas que estão aparecendo, essa atualização diária, que todo dia de manhã a gente lê, às vezes até de madrugada, e tivermos bastante equilíbrio, uma visão de que tudo vai dar certo, a gente vai sair disso vitorioso. É necessário que a gente tenha esse equilíbrio, conhecimento, né, buscar entender aquilo que você está tentando discutir com o seu cliente, porque todo mundo bombardeado de perguntas diariamente, doutor Cássio, e nós vamos trazendo aí esse pessoal que sabe falar melhor, que tem condição de passar para nós um pouquinho do seu conhecimento. Muito obrigada, doutor Cássio. Obrigada mesmo
Quero agradecer aos colegas, fazer um agradecimento especial aos meus colegas de diretoria, doutor Martins, doutor Wagner, doutor Luiz, que ficou aqui na nossa retaguarda, todos os colegas de comissão, os amigos, a minha tia, Cacau, que esteve aí também prestigiando, querendo saber. Muito bom mesmo, muito obrigada e boa noite para todos vocês. Obrigado, gente. Boa noite, doutor Cássio, até logo. Então, ok para o Luiz aí acabar com o nosso trabalho, porque é ele que dá o start de fim lá, né? Boa noite a todos. Esse material vai ficar no Facebook da UAB Lapa, assim como ficou a live de ontem, então vocês poderão ter acesso novamente, porque nessa plataforma nós temos o material gravado, tá? Boa noite a todos, muito obrigada.